Bem-vindo a mais um testemunho edificante para aumentar a sua fé. Que Deus fale com você. Se você gostou desse vídeo, compartilhe para alguém. Que Deus te abençoe. Diga, tudo se transforma em crescimento. Dor não mata, problema não mata, te faz crescer, te faz amadurecer. Eu tenho 45 anos, sou filha de um casal de nordestino que vieram do Ceará, numa época muito difícil, e mudaram para Goiás. 8 anos mais ou menos, muita pobreza, muita dificuldade. Lá para 12, meu pai era próspero. Meu pai tinha um depósito de material de construção, construía e vendia casas, tinha caminhão para entrega. Tudo que talvez a gente nunca havia sonhado na vida, de repente acontece. Prosperidade, que é o sonho de toda família. Mas junto com a prosperidade chega o quê? Adultério do meu pai. E eu comecei a ver minha mãe depressiva. Uma família que parecia lá em casa um infernozinho, lá fora para os outros um céu. Vivíamos de aparência. E eu comecei então a ter depressão por alguns fatores. Problema familiar, baixa autoestima. Por quê, gente? Eu tive solitária, que não foi o estado de solidão, foi o verme. Então eu fiquei magra, com a barriga grande, desengonçada. Meus apelidos na escola, em casa, Olivia Palito, Vai Pega Mamão, Esqueleto Humano e Manequim de Velório. O povo chegava em casa, elogiava meus irmãos, olhava pra mim e dizia, essa bichinha da família. Eu penso então que vida não presta. Gente, eu tinha de 12 para 13 anos mais ou menos. Eu escutei uma voz que dizia pra mim, filho com depressão é perigoso, gente. Morre. Eu tentei matar. Tentei jogar na frente de um caminhão. O caminhoneiro buzinou demais, eu pulei, assustei. Falei, deve estar avisando que não mata, só fica meio arrebentada. Depois tentei cortar o pulso, não funcionou também. Terceira vez, gente, abri uma cartela de remédio cor-de-rosa. Mexi o comprimido. Bebi aquela água feminina. Falei, a morte vai me buscar. Pensei até como é que ia ser o velório no outro dia, deixei tudo bonitinho, pronto. Acordo no outro dia, dor de barriga, dor de cabeça, sonolência, revoltada porque nem a morte me quis. Desisti de suicidar. Depois eu descobri porque eu não morri. Eu tomei uma cartela de AS infantil, não sei se vocês conhecem aqui. Nesse intervalo, até 14 anos, eu conheci um olheiro. E esse olheiro me fez uma proposta para mim entrar num concurso de modelo e Miss. Gente, aquele para mim foi o dia da glória. Eu falei, sério? Ele falou, seu pai deixa? Eu falei, claro. Levei ele lá em casa, apresentei ele para papai. Papai olhou para ele e falou, mas logo ela. O senhor já viu as irmãs dela? Pensa. Chamaram minhas irmãs. O moço falou, são formosas, mas são tudo pititiquinha. Para nós, só serve a magrelinha. Eu olhei para ela e falei, tá vendo? É bom ser magrela. Só que quando eu saio, aqueles homens corriam atrás das meninas. Elas sentavam no colo deles. Elas se entregavam a eles. Eu lembrei da minha mãe, que tinha um marido adúltero. Eu vi na mão daqueles homens aliança. Me deu uma revolta, uma tristeza. Eu disse, essa vida eu não quero. Chego em casa, começo a ler a Bíblia. A história da samaritana me chama a atenção. Eu começo a chorar. Eu entendi que Jesus era vivo. Naquela madrugada no quarto, na minha casa, eu entrego a minha vida para Cristo. O Espírito Santo me visita de uma forma extraordinária. Eu trabalhava na Caixa Econômica Federal, tinha um funcionário crente. No outro dia eu cheguei e perguntei, onde é a sua igreja? Ele disse, fui para o culto. Só que eu tinha depressão, estarei. Chorava, agora estava alegre. Eu chegava em casa assim, lá, 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 hey. Papai, o que é isso? Eu, nada. Papai começou a desconfiar e começou a me seguir. Meu pai me pega dentro da igreja. De repente, uma mão passa no meu cabelo. Meu pai me puxa pelos cabelos e começa a me bater dentro da igreja porque eu era crente. E aí então eu começo a viver a fase muito paradoxa da minha vida. Apanhava dos pais, os 3 irmãos proibidos de falar comigo. Quem me colocou no banco era uma pessoa influente para agradar o meu pai, disse para tirar. Eu trabalhava na Caixa como estagiária, me mandaram embora porque eu era crente. E aí, gente, verbalmente papai me deserdou. Não deixava eu dirigir carro da família, o irmão do teclado. Não deixava fazer nada. Um dia meu pai me pega na cama lendo a Bíblia, enforcou o meu pescoço. A força foi sumindo. Quando eu vi que eu não teria mais força, eu peguei meus pés, coloquei na barriga do meu pai, empurrei. Ele bateu na parede e ele disse, não leia mais esse livro, então eu faço uma besteira. Naquele dia eu tive medo. Eu falava, Jesus, se o senhor não for demorar a voltar, eu não quero nem casar. Só que o tempo foi apertando. Eu comecei a ver meu pastor e minha pastora num casamento lindo, duradouro, feliz.
Aí eu fiz uma lista do marido que eu queria para Deus. Que era assim, nananã. Você vai achar legal um detalhe. Eu dizia, Deus, ele não pode ser mais bonito que eu. Então me dá um marido que quando ele chegar perto de mim, as pessoas perguntam o que eu achei nele. E é muito lindo quando as pessoas nos veem, as pessoas falam, meu Deus, como é que a Ângela casou com ele, com o Cirino? Ele fala, eu sou a resposta da oração dela. Eu falei, yes. Casei virgem. Eu só fiquei preocupado que quando eu entrei no altar, ele começou a chorar muito. Eu falei, valha-me Deus, agora ele arrependeu, só pode. Quando eu chego no altar, né, perguntaram, e ele disse sim, na lua de mel, eu disse, mozinho, por que você chorou daquele jeito? Ele disse, porque o meu sonho era casar com uma mulher que amasse mais a Deus do que a mim. Nessa eu posso confiar. Vamos fazer 25 anos de casado agora em julho. E aí então eu começo uma vida com Cristo. E eu achava que viver com Cristo seria agora 100% um mar de rosa. O tempo vai passando, a gente casada, a minha família distante. Primeiro ano de casamento, eu fico grávida, 3 meses de gravidez, um aborto. Descobriu então que eu tinha ovários policísticos. Esperamos rapidinho, eu fico grávida de novo, engravido de novo, outro aborto. Aí mais exames, ovário policístico, falta de progesterona, sou engravida com remédio, se engravidar também e não tiver uma série de manutenções, não segura. Meu esposo é apaixonado em criança, me leva para uns médicos. A gente então começa a fazer um tratamento. Eu grávida de novo, nessas perdas não aparece ninguém da casa, da família. Eu tinha uma saudade dos meus pais, eu tinha vontade da minha mãe ver que Deus havia me dado um marido abençoado, um homem que me amava. Aí, gente, eu fico grávida de novo, a custa de remédio, para engravidar, para segurar, com muito repouso. E o dia que eu completo 24 anos de idade, nasce minha primeira filha, Letícia. Aparece a minha mãe e disse, vim ver a minha primeira neta, ela já tinha um menino, um neto. E eu me alegrei porque quantos anos, a distância, a rejeição ao evangelho, pensa na minha alegria. Minha mãe pega aquela criança, entra a chefe do berçário, pede a criança e diz, mãezinha, dá um neném, a gente vai dar banho, já traz de volta, que agora você vai ter alta. A mamãe entregou e ali ficou aquele momento assim, né, de concerto entre a família, mas um concerto assim, tipo assim, mais ou menos agora, só por isso. 10 minutos passa aproximadamente, o telefone toca pedindo que meu marido comparecesse com urgência à recepção do hospital. Minha mãe também foi chamada para se retirar do quarto. Entra a chefe da pediatria, pega na minha mão, olha nos meus olhos e disse assim, mãezinha, acaba de acontecer uma fatalidade. Sua filha cai do braço da enfermeira chefe e vem a óbito. Deus disse para mim, sofrimento não significa que eu não te amo. Sofrimento não significa que eu desisti da sua casa, do seu sonho, da sua família. Meu esposo pega a criança, pede para tirar a plaqueta, manda para São Paulo. Chega o laudo, mas antes do laudo, minha mãe que não conversava comigo me abraça, me beija e dizia, filha, me perdoa. Eu queria que você perdesse para as drogas, eu queria que você sofresse a minha perda. Ô filha, eu odeio o pastor, mas dá para você chamar o seu pastor para ele me ensinar a colocar a mão na sua barriga e abençoar filhos que você gere? A mãe que eu sempre sonhei ter e não tive, naquele dia ela começa a existir. Um ano passa, esqueci da palavra profética, minhas regras nunca foram normais. Eu estava prosperando para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. É a forma bonitinha que meu marido gosta de falar que a gente está engordando, prosperando. Ele olhou para mim, tentando encontrar a solução. Mocinha, você está inchada. Fiquei inchado, o quê? Vai na médica. Fui na médica, falei, doutora, meu marido que eu estou inchada, aquele negócio está desregulado, então me dá um remédio. Ela falou, então faz o beta-HCG. Eu falei, para quê? Não engravido sem remédio? Pego o laudo do beta. Ela me ligou e disse, filha, vem rápido para o hospital, devagarzinho. Ela virou e disse, tá grávida, 4 meses, de uma menina aparentemente sadia e perfeita. Nasceu Angélica, 19 anos, está aqui em São Paulo hoje. E ele disse, Deus, dá um filho para mim. Ele me disse, meu bem, Deus disse para me dar um filho. Eu falei, meu bem, que não nasce mais nada não. De repente, chega então o nosso terceiro filho. A única crise que nós tivemos quando o nosso filho chegou foi sobre o nome. Que ele quis pôr o nome dele, Osmildo Cirino Rosa. Eu
fui trabalhar com ele. E eu sempre gostei de pregar o evangelho. E eu fui trabalhar e eu comecei a pôr uma regra na empresa. Tinha que orar todo dia, ler a Bíblia todo dia, culto toda sexta-feira. Ele falou, mozinho, que numa igreja. Eu falei, mas a gente pode ganhar o povo. Ele, que povo? É só eu, você e um funcionário. Eu falei, então, os vizinhos podem ouvir. E tinha que orar. E eu comecei a pregar para os clientes. Os clientes chegavam brigando, o casal. Eu ia fazer as pazes. Ele ficava de trás do cliente. Mozinho, aqui não é igreja. É para comprar carro. O casal fazia as pazes tão bonitinho. Eu orava com eles. Ele virava de longe assim. Aí quando o casal estava tudo bonitinho, eu falava, dá para vocês comprar um carro para ele não ficar bravo comigo? Aí o povo comprava carro. E aí, gente, virava boato. Vai na Cirino comprar carro. A mulherzinha do homem ajuda os casal. Depois você compra um carro para agradar a bichinha e pronto. E aí começou a vender carro, menina, pensa. Gente, e aí foi crescendo a empresa. Aí os clientes foi vindo demais. Porque é tanto milagre que acontecia lá, gente. Aí foi precisando de funcionário. E vai crescendo a empresa, vai crescendo funcionário. E de repente aquele negócio extraordinário. Uma empresa, 2, 3, 10 empresas. Ramo de carro, confecção, seguradora e despachante. Gente, aí meu esposo começou a ficar contagiado por esse vírus do evangelho. Aí era o marido pregando do lado, a mulher do outro, os funcionários convertendo. Fechando, Deus dizia para mim assim: filha, por um tempo o seu dom vai ser adquirir prosperidade e riqueza junto com o seu cônjuge. Eu vou honrar vocês nesse estado de uma forma extraordinária. Eu vou prosperar vocês de uma forma extraordinária. Só que vai chegar um tempo que eu quero você 100% para mim. Ele permanecerá como rei. Você sacerdotisa. Eu te levarei a nações, cidades e estados, para ensinar as mulheres a submissão, a vida que você tem com Deus. E eu dizia, isso é loucura. Só que o tempo foi passando. E aí a nossa empresa começou a ter uns probleminhas. Meu marido me chamou e disse, mozinho, tem uma conversa para ter com você. Eu falei, pois não, nossa empresa está endividada. E aí veio crise, 4 anos. 4 anos, 5 empregadas em casa, não tinha como pagar a empregada. Tinha que dispensar as empregadas. Meus meninos petitiquinhos. Gente, a gente era chamado para tudo quanto é festa, quando estava quase milionário. A crise veio, pasmem, nem para velório o povo chamava eu e meu marido. Era uma vergonha a gente passar. Só foi apertando e a gente fiel, ofertava, dizimava. E Deus dizia para mim, eu vou honrar de novo, eu só quero que entenda o que eu tenho de propósito para essa família. Eu disse, Deus, então fala com ele. Meu marido me chama na empresa amanhã. Amor, descobri o problema da empresa. Glória a Deus. Qual é? Você. Enquanto você estiver aqui, nossa empresa vai quebrar. Ele virou para mim e disse, vai embora, vai para casa, dedicar sua vida a Deus. Era o que eu queria, mas como, gente, eu não sabia mais. Eram 13 anos trabalhando na empresa, 13 anos só assinando, 13 anos tudo que os meninos queriam comprar podia dar. Sabe o que é caçar moedinha na gaveta para juntar o dinheiro de comprar o pacote de arroz? Sabe o que é amanhecer de manhã e sem saber o que você vai comer? Você abre a geladeira, uma pessoa que você semeou no passado entra no seu condomínio porque de uma certa forma tinha uma senha e abastece sua casa. Sabe o que viver de contra-gota de maná para aprender de Deus? Foi isso. As pessoas me chamavam para pregar e eu não corria mais não, porque eu sabia do que Deus tinha falado comigo. Eu dizia, vou. Eu ia ministrar, eu falava de muitas coisas, não falava do que eu estava vivendo. Eu me lembro do dia que chegou a central elétrica do estado na nossa casa. Irmão, central elétrica faz o que na sua casa, gente? Mas eu não sabia que era isso. Pensei que era uma visita. Aí o moço chegou, eu fui lá de sapatinho de salto, tipo madame. Falei, boa tarde. Ele me deu uma patada. Eu falei, tá tudo bem com o senhor? Ele falou, comigo tá, não deve estar com a senhora. Eu falei, não entendi. Eu vim cortado, dona Energia. Eu falei, cortar? Corta, não tá doido? Por que, moço? Seu marido não pagou. Eu falei, claro que pagou. Pagou, não pagou, pagou, não pagou. Ele falou, tem 3 vencidos. Eu falei, não, ele não deve saber. Ah, sabe. O homem bravo comigo. Eu falei, tá bom, o problema não é pra cortar. Gente, eu entrei pra dentro de casa nervoso. Eu falei, eu vou ligar pro meu marido sanguíneo, né?
Comecei a ligar para ele. O Espírito Santo falou para mim: eu estou treinando vocês num tempo de crise. Às 18h30, mais ou menos, ele chega em casa com 2 caixas de vela na mão. Vela tem tudo a ver com energia cortada. A minha filha é tão clássica. Papai, eu não sei se a mamãe contou pro senhor que a energia está estragada. A casa da direita está clarinha e a casa da esquerda também. Imagina o pai ouvir isso. Naquela noite o jantar, uma maçã, miojo para os meninos. Sabe aquele dia que os meninos comem, você está com a lombriga aqui brigando? E os meninos falam: come, mãe, não estou com fome não, para ver se sobra alguma coisa. Era. Você imagina morando numa casa assim, vivendo isso? Eu tinha vergonha de contar onde eu morava. Eu subi a escada, meu marido arrebentado, lá na cozinha. Eu desci a escada e quis ver se melhorava o ambiente. Peguei as velinhas e comecei a acender no canto da escada, na curva da escada, no fim da escada. Eu disse: amor, vai passar. Ele disse: quando? Eu estou fazendo o que Deus mandou, mas não muda nada. Eu falei: vamos cantar e orar. Eu estou cansado de cantar, de orar, de tudo, eu não consigo mais. Tem hora que parece que não tem mais jeito. Naquele dia parecia que não tinha mais jeito, que não tinha mais saída. E eu me lembro que eu fui pro meu closet e eu disse: Deus, o que é que eu faço para me ajudar o meu marido hoje? Deus disse para mim: a esposa de Cantares de Salomão precisa entrar em ação. Isso não é Deus que está falando isso para mim, não. O Espírito Santo insistiu. Eu tomei um banhozinho, deitei ao lado do meu marido, como eu vim ao mundo. Encostei nele para ver se o bichinho tinha alguma alegria naquela noite. Ele virou para mim e disse: mozinho, eu não tenho cabeça para nada hoje não, você não está vendo a situação? Eu falei: ô mozinho, desculpa, eu também não estou com cabeça para nada, meu Deus, como é que eu vim dormir? Onde é que eu estou com a cabeça? Eu falei: ô Deus, o senhor mandou eu vir cuidar dele para ver se ele tinha alguma alegriazinha. Você vai entender o porquê desse testemunho. E me fez pagar um mico desse, Espírito Santo. O Espírito Santo falou para mim: fica quietinho aí, insiste na situação. Daqui a pouco as coisas vão acontecer com louvor. Aí houve somebody love, a luz de vela. O marido que não queria cantar depois daquilo levantou: uma nova história Deus tem para nós. Aí meu marido disse para mim: a partir de hoje eu te abençoo para onde quer que você tiver que andar. Cuide de mulheres, cuide de famílias. Explique que no tempo de crise o casamento pode ficar mais forte. Ele tinha resistências a alguns chamados. Ele começou a me abençoar. As coisas foram se encaixando. Eu comecei a escrever livros sem saber que era livro. Comecei a publicar livro. O Ministério da Cultura do Estado começou a publicar os meus livros. A PUC começou a trabalhar com os meus livros. Eles me enviam para o Instituto de Psicanálise Clínica para que eu cuidasse do paciente. Assim vai uma história longa, longa, longa. E a crise foi se findando. E as portas foram se abrindo. O laudo era quebrar, era consertar mais ou menos lá para 2020. E o que aconteceu? O meu milagre não veio num piscar de olhos e num estalar de dedos. Mas ele veio como maná dia após dia com algo extraordinário. A crise passou. De pé. As portas das nossas empresas, algumas nós fechamos por opção. E situações também continuam abertas. A crise veio mostrar que a minha família podia ser mais forte. Se eu pudesse voltar para trás e olhasse o dia que toda aquela tempestade começou, eu não me desesperaria. Sabe como que eu diria? Entra, faz o que você tem para fazer. Porque está escrito que tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Minha casa ama ao Senhor e tudo vai ficar melhor.